Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e a força do Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso pensar. Que o Espírito Santo nos conceda o fruto do discernimento, para junto podermos fazer este momento com a palavra, com a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Nesta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Então, juntos vamos estar atento na leitura da palavra de Deus, para que a gente possa compreender e também atento ao Espírito Santo, porque ele fala aos nossos corações, ao nosso pensamento. Vamos então viver esse momento com a palavra. Eu peço a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, para deixar o seu joinha e fazer também o seu comentário, que vai nos ajudando muito a fortalecer cada vez mais esta nossa caminhada, esse nosso momento de fé. Vamos então para este momento da palavra de Deus. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saiba como proceder na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não podeis haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Paulo ele vai fortalecendo a igreja do Senhor. E essa igreja somos cada um de nós. Cada um de nós precisamos ter essa certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele foi então pregado, foi então anunciado desde o início, para que nós possamos crer nesse Deus vivo. Deus, ele conduziu o seu povo e mostrou ao seu povo que ele é um Deus dos vivos, que nós tenhamos a vida eterna. Quando ele então fala às nações de que ele é o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, então esse Deus é um Deus vivo, um Deus que está sempre no meio de nós. Paulo, ele vai então fortalecer a Timóteo, para que Timóteo tenha essa esperança, tenha essa certeza de levar essa mensagem, de pregar essa verdade às nações. Dá essa continuidade. Mesmo que está vivendo momentos ali difíceis, momentos em que a igreja está sendo perseguida e uma perseguição que estava levando a torturas, a crueldades, a colocar assim medo, a reprimir, mas não deixasse que isso tomasse o sentido da palavra de Deus. Que isso tomasse então ali como um obstáculo, se tornasse um obstáculo. Mas que eles tenhassem sempre a esperança nesse Deus maravilhoso. Então é por isso que nós precisamos ser encorajados para que a gente possa viver essa graça.
viver esse momento de pregar o Evangelho. Mas como que eu posso pregar o Evangelho no dia de hoje se as pessoas até zombam da palavra de Deus? Eu não preciso tomar da palavra para que eu pregue em nome de Jesus. Eu preciso vivê-la. Se eu vivo no amor, na caridade, na compaixão, se eu estendo a mão para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão desanimados, eu trago ânimo àquelas pessoas com palavras que ela precisa ouvir. Ouvir uma palavra de que tem pessoas que a amam, tem pessoas que se importam com ela. Ela é amada. Então, a gente começa a pregar o Evangelho em nós mesmos. Nós vivemos então ali o Evangelho. Quando somos zombados, não deixar que essa zombação leve mágoa ou rancor ao nosso coração, mas que a gente erga a cabeça e esteja sempre sorridente, não deixando abalar por nenhuma escarneio, por nenhuma zombaria. E assim a gente vai estar fortalecido, pois quando Paulo ele vai mostrando para nós esta fé, para que tenhamos cuidado com a igreja desse Deus vivo, é exatamente a igreja humana, a igreja viva que é nós. Se nós estamos vivendo ali a verdade da palavra, então a gente tem uma coluna que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que é o próprio Espírito Santo e que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Olha só os dons do Espírito Santo. E ele está infundido em nós. Nós temos esses dons. Os dons da sabedoria, o dom do conselho, dom de fortaleza. Então a gente só precisa de estar ligado à palavra, de estar vivenciando a palavra. E aí a gente vamos ter a certeza de que Cristo é o nosso Senhor de nossa vida. Que a gente não vai ter dúvida alguma desta palavra. Que Jesus é o Senhor da minha vida. Que o Senhor da minha vida é o Senhor de tudo que eu tenho. Então, a gente vai assim vivendo sobre esta luz. A luz da verdade. A luz que é Cristo. Cristo, ele foi anunciado pelos profetas, pela lei, pelos salmos, e nos foi dado. Ele foi pregado à cruz. Ele foi rejeitado pelos seus. Então a gente acolhemos e nos tornamos agora o povo escolhido de Deus, aquele que ser batizado, aquele que crê, aquele que vive a palavra, ele anuncia a palavra na sua carne, no seu dia a dia, nas suas ações e nas suas atitudes. Tenhamos este dia, um dia repleto e cheio do amor de Deus na nossa vida, que transborde a nossa vida hoje, para que a gente leve esse amor às pessoas que estão próxima nossa, que está ao nosso redor, que está no nosso convívio, no nosso cotidiano. Que o Espírito Santo venha arrancar qualquer mágoa que tenhamos das pessoas que estão no nosso meio, no nosso convívio. Que nós também possamos arrancar o ódio, arrancar a falta de perdão e começamos a trabalhar o perdão e o amor de Cristo
no meio de nós, na nossa vida, em nosso coração, para que a gente possa ser misericordioso e conceder-lhe o perdão. Que essa graça de Deus, ela estenda sobre mim, sobre a minha casa e sobre a tua casa, sobre a tua comunidade, sobre o teu trabalho e aonde você estiver. Que a luz ilumine e irradia todas as pessoas do seu convívio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até um próximo encontro e meu muitíssimo obrigado. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu joinha e de fazer o seu comentário.